Olá, tudo bem? Vamos fazer as correções das questões da 4 a 22. Lembrando que a 1, 2 e 3 nós já fizemos e algumas entre a 4 e a 22 também já fizemos. Então vamos corrigir todas as outras, tá bom? É logo depois da vinheta. Atividade da página 24, vamos fazer a questão 4, portanto, o gráfico a seguir mostra a distribuição percentual do valor da produção gerada pelas atividades características do turismo no Brasil por atividade em 2007. Temos aqui o gráfico, a legenda e vamos analisar. Sabe-se que em 2007 as atividades características do turismo geraram uma produção de 168,8 bilhões de reais. Qual é, aproximadamente em bilhões de reais, a produção gerada pelas atividades recreativas, culturais e desportivas? Então você vai buscar na legenda a cor que se refere a isso, ou o tom, ou o desenho, né, a formatação e o sombreamento, é essa listradazinha aqui. Então esse preenchimento foi sombreado aqui com uma listra horizontal, totalizando 13,27%. Então simplesmente vamos calcular esse 13,27% do total. 13,27% de 168,8, 22,4, alternativa letra C. Questão 5 e questão 6, elas trazem essa tabela, e a questão 5 nos diz: com base nos dados apresentados na tabela, faça o que é solicitado em cada um dos itens a seguir. Considerando o total de usuários de telefonia celular móvel da cidade, é correto afirmar que o percentual de usuários da operadora A é maior na cidade X do que na cidade Y. Observe que não foi em valor absoluto, senão isso estaria claro. Em percentual, nós vamos fazer 20.542 em relação ao total e 7.539 em relação ao total daqui. Tá bom? Vamos calcular quantos por cento corresponde 20 mil e pouco de 48 mil e pouco. Podemos fazer o cálculo ou podemos usar um raciocínio lógico. Observe, 50%, ou seja, metade de 48 mil e pouco dá em torno de 24 mil. Como aqui é 20, então esse valor é menos que 50%. 50% de 11 mil dá 5.500 e aqui está sendo bem mais que 50%. Então é claro que essa porcentagem é menor do que essa. Por isso, essa alternativa aí está correta, está errada, né? Está falsa, está correta? Não, não está correta, é isso que eu queria dizer, porque essa porcentagem deu menor do que essa porcentagem. Valor absoluto foi maior, mas em porcentagem não. Então em frequência relativa foi bem menor. Item B. Considerando apenas os usuários da cidade X, pode-se afirmar que o número de clientes da operadora C corresponde a menos de 25%. Então aqui, na cidade X, operadora C, menos de 25%. De novo, nós podemos usar um raciocínio lógico. 50% é 24, 25% 12. Como isso aqui é menor que 12, então deu menos que 25, fácil. Mas se quiser fazer o cálculo para saber exatamente quanto foi, ou bem próximo, né? Mas a gente pode usar raciocínio lógico. Veja que nós já fomos capazes de responder o item A e B e não fizemos conta, a não ser mentalmente. Item C, elabore um argumento que justifique a afirmação. Na cidade Y, a operadora A é mais usada do que na cidade X. Nossa justificativa pode ser justamente aquela lá da letra A, onde nós comparamos as porcentagens. Construa um gráfico comparando os resultados da pesquisa e mostrando o número de usuários na cidade X e na cidade Y para cada operadora. Então podemos fazer aqui um gráfico de barras, por exemplo, ok? Então operadora A, aí você coloca aqui cidade X, cidade Y, coloca a legenda e fica bem interessante quando a gente quer comparar. Item 6. Assinale entre as séries de gráficos a seguir aquela que mostra corretamente a comparação na frequência relativa correspondente ao número de usuários de cada operadora por cidade. Então, frequência relativa, a gente vai observar claramente também pelo aquele item A. Fazendo uso daquele item A, a gente observou que esse aqui é menos que 50%. Então, como é que pode ter aqui um setor passando de 180 graus? Então, claramente essa letra aqui está errada. Essa aqui também ele não compara. Observe aqui a operadora
vem operadora A, operadora B, operadora C dentro da própria cidade X, quer dizer, tá as 3 operadoras. Aqui não, aqui só tem cidade X, cidade Y, mas não traz a questão das operadoras que ele se referiu aqui, tá vendo? Então, claramente a resposta vai ser o item C. Pronto, temos aqui a marcação no item C. A questão 7, ele manda que você leia um texto aqui, diz assim: leia o texto de um artigo veiculado pelo site da BBC em setembro de 2015. O mundo enfrenta a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, segundo organizações como a Anistia Internacional e a Comissão Europeia. Desde janeiro deste ano, mais de 350 mil imigrantes atravessaram o Mediterrâneo. Desse total, estima-se que 2.643 tenham morrido no mar enquanto tentavam chegar à Europa, de acordo com a OIM, Organização Internacional para as Migrações. O número supera com folga o total de 2014, quando 19 mil migrantes tentaram realizar a travessia, normalmente feita em botes ou embarcações superlotadas, sem os mínimos requisitos de segurança por traficantes de pessoas. Ainda com relação ao tema do artigo, observe os gráficos a seguir. Aí não precisa a gente analisar os gráficos agora, porque são muitas informações, então vamos analisando de acordo à necessidade. O trecho do artigo citado acima afirma que no ano de 2014 o número de imigrantes que atravessaram o mar Mediterrâneo foi superior a 350 mil pessoas. Bom, nós podemos observar aqui que foi em 2015 que superou, em 2014 ficou em 19 mil. Então, claramente, essa alternativa está falsa. O gráfico 1 mostra que em todos os países listados, o número de solicitações de refúgio foi maior no período de janeiro a julho de 2015 do que no ano de 2014. Não foram em todos, temos aqui a Alemanha, observe, o tom mais azul é 2015 e o mais claro 2014, então a Alemanha, assim como a Hungria, está vendo aqui, ficaram maiores, então também essa alternativa também é falsa. O gráfico 1 mostra comparações entre frequências relativas, já está errada, porque é entre valores absolutos, não temos aqui porcentagem, temos valores absolutos. Item D, o gráfico 2 mostra que mais de 50% dos migrantes oriundos do leste mediterrâneo vêm da Síria. Leste do Mediterrâneo está aqui em verde, Síria 78 mil aproximadamente. 78 com 32 dá 110, 116 temos algo em torno de 117. E 78 é bem mais que 50%, portanto, verdadeiro. O gráfico 2 ainda, ele mostra que cerca de 10% oriundos do Mediterrâneo Central são nigerianos, algo em torno de 11 mil, de um total de 33, 42, 43 mais ou menos dessa soma, né? 23 com 10, 33, 42, então temos aqui pouco mais de 43. Quer dizer, 10% de 43 mil é 4.300. 10.700 dá algo em torno de 25%, portanto. Então, ele falou cerca de 10%, não é cerca de 10%, aí encontramos 24%, que está muito longe. Então, letra E, falsa. Vamos tirar ali a marcação. Isso. A manchete. A Alemanha é o país com maior percentual de solicitações de refúgio na Europa em 2015. É adequado ao gráfico 1. Ele coloca aqui como verdadeiro, a Alemanha tem o maior número de solicitações de refúgio em valores absolutos, o que resulta no maior percentual de solicitações. Eu ainda acho que deveríamos acrescentar aqui a particularidade que foi de janeiro até o fim de julho, porque não foi para o ano todo. Aqui ele fala em 2015. Quando ele fala em 2015, está falando de tudo todo, não é? Então eu acho que deveria ser mais detalhista. Então eu gostaria, eu imagino que essa alternativa na verdade poderia trazer até a questão de ser falsa. Veja que não é uma questão de vestibular, ó, volta aqui tudo, veja que não é uma questão criada, então eu gostaria de fazer essa observação aí, tá bom? Opa, fui demais. Questão 8. No dia 2 de novembro de 2015, o site jornal Gazeta do Povo
publicou uma matéria a respeito de uma mudança no limite de velocidade da cidade de Curitiba. Leia a seguir um trecho dessa matéria. Faltam 2 semanas para começar a valer o novo limite de velocidade nas ruas e avenidas do anel central de Curitiba. A partir de 16 de novembro, os motoristas que trafegarem acima de 40 km por hora estarão sujeitos a multas. É a chamada área calma, com 140 quarteirões, que estabelece novas regras para a circulação de veículos em todas as vias dentro do polígono formado pelas ruas André de Barros, Nilo Cairo, Mariano Torres, Luiz Leão, Inácio Lustosa e Visconde de Nácar. Pela região circulam 700 mil pessoas por dia e o polígono concentra a maior parte de atropelamentos em Curitiba, tipo de acidente que causa mais mortes na cidade. As regras de velocidade valem inclusive para a circulação de ônibus e para faixas exclusivas de transporte coletivo. Na região aconteceram 24 óbitos nos últimos 3 anos e o argumento da prefeitura é de que se uma só vida for salva, já terá valido a pena a redução de velocidade. As demais intervenções previstas no projeto, como plantio de árvores e adaptações em vagas de estacionamento, ainda não têm data definida para serem executadas. Temos aí o gráfico e vem as perguntas. Item A. A matéria afirma que a partir do dia 16 de novembro de 2015, o limite de velocidade de tráfego em parte do centro de Curitiba passará a ser 40 km por hora numa região que ficará conhecida como área calma. Se você prestou atenção no primeiro parágrafo, você vai ver claramente que essa alternativa é verdadeira. As outras alternativas aparecem aqui. Veja que já temos aqui a primeira marcada aqui como verdadeira. Então vamos para o item B. A matéria afirma que os atropelamentos constituem um tipo de acidente que mais causa morte na cidade de Curitiba. Isso estava explícito no segundo parágrafo. Item C. De acordo com a matéria, nos últimos 3 anos, a média de óbitos foi de 8 casos por ano. Quando ele disse que foram 24 nos últimos 3 anos, 24 por 3 dá 8. Verdadeiro. O gráfico informa que 30% do número de óbitos ocorridos no trânsito em Curitiba foram decorrentes de atropelamentos. Isso está escrito aqui? Não. Aqui está escrito que foi por excesso de velocidade. Então, falsa. De acordo com o gráfico, há uma relação de proporcionalidade entre a velocidade e a colisão. A velocidade de da colisão e a probabilidade de mortes. Veja, são grandezas diretas. Então, quando um aumenta, o outro aumenta, mas não proporcionalmente. Eu imagino que certamente muitas pessoas marcariam essa alternativa como verdadeiro, mas na verdade ela é falsa, porque não há uma proporcionalidade. Proporcionalidade existiria se, passando de 10 para 20 km por hora, a probabilidade dobrasse, porque aqui a velocidade dobrou. Passando de 10 para 30, a probabilidade teria que triplicar, porque grandezas diretamente proporcionais são grandezas que, se uma cresce, a outra cresce, mas na mesma proporção. Eu já chamei de atenção disso em outra oportunidade, tá bom? Próximo item, de acordo com o gráfico, a probabilidade de um pedestre atropelado por um veículo a 40 km por hora morra é de 25%. 40 km por hora está aqui, isso dá aproximadamente 25%, e ele disse que era cerca de 25%, portanto verdadeiro. Última, de acordo com o gráfico, a probabilidade de que um pedestre atropelado por um veículo a 60 km por hora morra é maior que 75%. Maior. 60 km está aqui, e isso dá um pouco mais que 75%, alternativa verdadeira, portanto. Tá bom? Chegamos ao item 12, na página 30. Ao analisar o desempenho de seus alunos em uma prova, o professor de matemática os classificou de acordo com a nota obtida X. Uma parte dos dados é apresentada abaixo da seguinte forma: frequência absoluta é o número de alunos que tiraram nota no intervalo correspondente. Frequência relativa de um intervalo é a frequência absoluta em porcentagem de todos os elementos considerados. A porcentagem de alunos que ficou com nota maior ou igual a 7,5 foi 7,5 até 10 está aqui. O que ele pede é isso aqui, a frequência relativa. Aqui temos uma frequência relativa de 15, então 15% de 200 significa 30.
30 com mais 60, 90 com mais 70, 160. Para atingirmos o total, significa que aqui temos 40. E 40 de 200 corresponde a quantos por cento? 20, não é? Então, dá para fazer de cabeça, não precisamos de grandes cálculos, não precisamos quebrar muita cabeça e dá para fazer muita coisa só usando o raciocínio lógico e atenção, tá bom? Uma prefeitura fez uma pesquisa na comunidade sobre qual deveria ser a ordem de prioridade do governo com relação à educação, saúde e segurança. As opções para a ordem de prioridades eram educação primeiro, depois saúde, depois segurança, ou segurança, saúde, educação e daí em diante. O resultado da pesquisa foi descrito pelo histograma de frequência, em que, para cada opção, uma barra indica a porcentagem de pessoas que optaram por ela. Assinale a opção incorreta. Eu gosto de que você preste bem atenção nisso e, sobretudo, grife para ver se ele está pedindo a correta ou a incorreta. Item A. A maioria das pessoas, ou seja, mais de 50% das pessoas entrevistadas, priorizou educação em detrimento da segurança. Então vamos ver onde é que educação apareceu antes que segurança. Aqui, aqui e aqui. Correto? A, D, E. A, D, E. 20, 40, 57%. 57% é mais que 50%, então essa alternativa está correta. Próxima. A maioria das pessoas entrevistadas, então novamente falou em maioria das pessoas, priorizou educação e segurança, agora priorizou os dois em detrimento da saúde. Isso significa dizer que saúde foi o último. Então onde é que saúde foi o último? Aqui e aqui, ou seja, D e F. Então D, F, 32%. Ele disse que foi a maioria. Não foi, então essa alternativa está incorreta, portanto você deve marcar a letra B. Questões 14 e 15, lembrando que a 16 nós já fizemos numa outra oportunidade. Então temos aí um gráfico que nós já lemos, né? Já fizemos a leitura dele em um outro momento, então vou para a análise. Ele diz do item A, o gráfico mostra que 3 das famílias pesquisadas concentram 15%. Não, 15% é o número de famílias que têm 3 filhos, então isso está errado. Apenas com base no que mostra o gráfico, não é possível saber quantas, ou seja, frequência absoluta. Verdade, nós não temos como saber, nós temos as porcentagens. Para eu saber quanto de cada um, eu preciso saber quantas pessoas ao todo foram entrevistadas. Item C. A maioria das famílias residentes nesse bairro tem 1 ou 2 filhos. Então ele falou em maioria, 1 ou 2 filhos. 1 ou 2 filhos pode ser esse, ou seja, 20 com mais 45, 65%. De fato, isso é maioria, verdadeiro. O percentual de famílias que tem 5 filhos é igual ao que não tem filho. Não tem filho aqui 5% e 5 filhos também 5%. Portanto, verdadeiro também. Se uma das famílias for escolhida ao acaso, a probabilidade de que tenha pelo menos 2 filhos. Quando se fala em pelo menos 2 filhos, ele pode ter no mínimo 2. Então daqui em diante. Esse total aqui vai ser 75, porque aqui você está vendo facilmente que dá 25, então o restante é 75. Portanto, verdadeiro, apenas a letra A foi falsa. E a questão 15, ainda sobre o mesmo gráfico, fala-se: assinale a alternativa correta. Observe que agora ele deu o total de pessoas, o número de famílias, melhor dizendo, 820. Mais de 50 famílias não têm filho, mais de 50. Observe aqui que a porcentagem é 5%. 5% de 820 dá 41, e isso não é mais que 50%, mais que 50 famílias. Então isso aí está errado. 369 são 369 famílias com 2 filhos ou menos. 2 ou menos é daqui para cá, ou seja, 5, 25, 70%. 70% de 820, ó, cadê aqui? 574 famílias. Ele falou em 369. Falsa. O número de famílias com mais de 2 filhos é 246.
é só você pegar o que falta aqui, né? 820 menos 574, 246. Portanto, verdadeiro, essa é a alternativa que você deveria marcar. Aí estão os outros resultados, caso você queira conferir. Item C, portanto. Agora a questão 21. Na questão 21 ele traz para a gente um gráfico e pede a média aritmética das notas. Como é que a gente vai fazer média aritmética? 2 vezes 1, 3 vezes 4, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 5, e aí vai somando. Então, essa soma, 246, dividido pelo total de alunos, 40. Então, a resposta, 6,15. Fácil, né? Questões de estatística sempre são questões bastante tranquilas. A tabela mostra as idades e ele pede qual é a soma da média com a moda. Bom, a moda é moleza. A moda eu vou lá na frequência e vejo qual é o maior número de frequência, 25, então quem é a moda? 14. A média já dá mais trabalho, porque nós vamos ter que multiplicar todos aqui, somar e dividir pelo total, 50 alunos. Ó, então a soma deu 730, dividido por 50, simplifica o zero, 14,6 é o resultado da média. Como a moda eu já havia dito e nós já havíamos observado que é 14, então a resposta 28,6. Dizem que quando é para dar certo, até os ventos sopram a favor. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!